Olá pessoal, Deus abençoe vocês, bem-vindo ao nosso canal. Tenho certeza que as mensagens aqui falarão ao seu coração. Se inscreva e ative as notificações. Deus vai falar ao seu coração. Então vamos para a palavra nessa noite. Abra sua Bíblia comigo em 1 João capítulo 5. 1 João capítulo 5, eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque eu gosto de usar muito a Bíblia e nós vamos navegar pela palavra nessa noite, amém? 1 João capítulo 5, eu vou ler na versão NVI, versículo 4 diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A versão A Paixão, ou a The Passion Translation, eu acredito que já tem em português, diz assim: todo filho de Deus vence o mundo. Todo filho de Deus, não alguns, todos filhos de Deus vencem o mundo, pois a nossa fé é o poder vitorioso que triunfa sobre o mundo. Então, versículo 5, quem são os vencedores destruindo o poder do mundo? Quem são os vencedores destruindo o poder do mundo? Aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus. Aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus. Eu quero que você perceba uma coisa, note uma coisa que está dizendo aqui, o versículo 5 faz uma pergunta. Quem são os vencedores destruindo o poder de Deus? Quem são os vencedores destruindo o poder de Deus? Todo filho de Deus? Porque o versículo 4 diz que todo filho de Deus vence o mundo. Então, o versículo 5 está praticamente fazendo uma pergunta de uma resposta já dada no versículo anterior, correto? Mas, na verdade, não é bem assim. Todos os filhos de Deus vencem o mundo? Não. Não. Era para ser, deveria ser, todos os filhos de Deus vencendo o mundo, mas infelizmente não é todos os filhos de Deus que estão vencendo o mundo, mas são aqueles que estão usando a sua fé e que creem no poder da palavra e no poder do nome de Jesus. São aqueles que estão usando a sua fé. Não são todos os filhos de Deus, são aqueles que são filhos de Deus e que estão usando a sua fé, porque a nossa fé é o poder que triunfa sobre o mundo. Então não basta ser filho de Deus, você precisa ter fé. Você precisa ter fé. Vira para o seu vizinho e fala isso para ele: não basta ser filho de Deus, você precisa ter fé. Escute bem, todo filho de Deus pode e deve vencer o mundo, mas os que estão vencendo o mundo são aqueles que estão usando a sua fé. Não basta ser filho, não basta apenas aceitar Jesus e não usar a sua fé. Você não vai ter vitória nessa vida se você simplesmente se coloca na posição de filho, mas não tem conhecimento da palavra e não tem conhecimento da fé que Deus já depositou dentro de você. Eu quero que você me acompanhe aqui, porque eu estou criando a nossa fundação para a gente ir num passeio bacana nessa noite. Fica bem ligado aqui, porque senão você vai perder. Não basta ser filho. A sua filiação não basta para você viver uma vida vitoriosa. Você vai para o céu, amém. Mas você vai viver uma vida vitoriosa aqui nessa terra? Não. Porque eu conheço muita gente no reino de Deus, que faz parte do reino, que pregam Jesus, que falam sobre o nome de Jesus, que leem a Bíblia, mas não sabem usar a sua fé. Não entendem o poder da palavra. Eu conheço muito crente, você também, que fala no nome de Jesus, vem em todo culto, mas vive uma vida miserável. Amém?
Vive uma vida miserável, está sempre na mesma luta, está sempre na mesma dificuldade, está sempre passando pelos mesmos problemas. Por quê? Porque não usam a fé. Vai para o céu? Vai. É salvo? É crente? Mas não está vencendo o mundo. Note que o versículo está falando sobre a nossa vida nesta terra. Está falando sobre a nossa vida nessa terra. Deus não mandou Jesus para apenas morrer por você, para te levar para o céu. Levar para o céu é o ultimate goal, vamos dizer assim, é o último chute na final do campeonato e você foi campeão. É chegar no êxtase, ir para o céu. É você receber o seu prêmio de salvação. Venci, é aqui que eu precisava chegar. Mas Jesus não morreu apenas para isso. Jesus morreu para que você chegue ao céu, mas que até enquanto você está na jornada para ir para o céu, você possa aproveitar a jornada e viver uma vida vitoriosa enquanto você está no seu caminho. Jesus não quer que você, enquanto está na sua jornada para o céu, viva uma vida miserável na terra. Jesus falou assim, eu vim para que você tenha uma vida abundante. Ele não falou assim, eu vim para te levar para o céu, para que você lá tenha uma vida abundante. Ele estava falando da nossa condição natural, enquanto estamos neste mundo. Quem está comigo diz amém. Olha só, deixa eu te mostrar como a sua filiação não basta, você precisa ter fé. João 15, versículo 7, na versão NVI também, Jesus disse assim, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e será concedido. Jesus foi quem disse isso. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em você, preste atenção, existe uma condição aqui. Existe uma condição aqui. Jesus falou bem assim, olha, existe duas coisas que precisam acontecer para você ter nessa terra tudo aquilo que você quer. Existem duas coisas. Primeiro, você precisa estar em mim. Aceitou Jesus como o único suficiente Salvador? Você está em Cristo. Agora ele falou assim, e agora as minhas palavras precisam estar em você. Aí ele falou assim, aí você pode pedir o que você quiser e lhe será concedido. Não basta ser filho de Deus, você precisa ter a palavra em você e você precisa ter fé em você. Porque quando você tem a palavra, você sabe até o que pedir. E você entende como foi dito aqui pela ministra na hora da oferta, Jeremias 29:11, que ele tem um plano de paz, um plano para te abençoar, um futuro, uma esperança. Então quando você entende que Deus tem um plano de paz, um futuro, uma esperança, que Ele quer te honrar, que Ele quer te abençoar, que Ele quer que você viva uma vida próspera, quando você tem conhecimento disso, você sabe o que pedir e sabe que todas as promessas de Deus já tem o sim e já tem o amém, ou seja, tem dupla confirmação. Jesus falou bem assim, tudo que você pedir ao Pai em meu nome, lhe será feito. Então, quando você sabe da palavra, você sabe o que pedir, e sabe que Deus já deu o sim e o amém em Cristo. Amém? Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em você. Escute só o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, na versão King James, versículo 38 diz assim, agora o justo viverá pela fé, mas se ele se recuar, minha alma não terá prazer nele. Preste bastante atenção. Quando Deus me revelou este versículo, que eu já sabia, já tinha pregado, mas um dia, sentado no sofá da minha casa, Deus me tocou e falou assim, abre em Hebreus 10:38, e eu abri, e Deus começou a falar comigo sobre fé. E Deus começou a falar comigo sobre fé, e Ele diz assim, agora, o justo viverá pela fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. E eu comecei a meditar naquilo, e Deus falou bem assim, nós vivemos numa geração, Deus falou para mim, você vive numa geração que se nomeiam pessoas de fé. Falamos de fé, oramos, citamos versículos, vimos para a igreja, temos igrejas com títulos, a igreja da fé, seja lá o que for, mas não vivemos pela fé.
Nós vivemos pela circunstância, nós vivemos por aquilo que sentimos, nós vivemos por aquilo que falamos. E Deus está falando assim, agora o justo é eu e você, viverá pela fé. Mas se ele se recuar, se ele parar de viver pela fé, a minha alma não tem prazer nele. Se ele se recuar, se ele abandonar a fé, não está falando sobre a pessoa sair da igreja, está falando sobre nós não vivermos pela fé. Vivermos pela fé. Note uma coisa o que está dizendo, a primeira palavra do versículo, agora. A fé é para o agora, a fé não é para amanhã. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1, agora, na versão em português diz assim, ora, a fé é. E essa palavra ora quer dizer agora. Agora a fé é. A fé é. Quem pode me ajudar? Agora a fé é o único firmamento das coisas que você espera, das coisas que você está crendo. A fé é. A fé não vai ser. A fé é. A fé não é sobre aquilo que Deus pode fazer. A fé é sobre aquilo que Deus está fazendo agora. Fé é para o presente, fé não é para o futuro, porque no futuro, o seu futuro já está na mão de Deus. Jesus falou assim, não se preocupa com o amanhã, se preocupa com o agora. Porque quando você chegar no seu amanhã, aí você vai ser o seu presente, e aí você aplica a tua fé lá, mas a fé é para agora. Tem muita gente falando assim, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Eu creio que Deus vai fazer, mas eu também quero ouvir aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Porque tem muita gente que tem um testemunho naquilo que o diabo está fazendo. O diabo está atacando a minha casa, pastor. O diabo está atacando as minhas finanças. O diabo está atacando o meu marido. O diabo está atacando a minha sogra. O diabo está atacando o cachorro. O papagaio está até depressivo. Todo mundo fala das coisas negativas que estão acontecendo agora, mas esquecem de falar daquilo que Deus está fazendo agora. Deus está fazendo agora. E Deus está falando assim, está na hora dessa geração viver pela fé. Viver pela fé. Esta palavra viverá no original quer dizer, você é obrigado, you must, you shall, você é obrigado a viver pela fé. O justo, ele deve viver pela fé. Se você é uma pessoa cristã, se você se diz cristão, você precisa viver pela fé. Quem está comigo diz amém. Agora o justo viverá pela fé. Eu entendi uma coisa, que você não precisa de fé depois que você morrer e ir para o céu. Quem está comigo diz amém. Você não precisa de fé depois que você morrer. Por isso que a fé é para o agora. Você não precisa do favor de Deus quando você morrer. Você não precisa da graça de Deus quando você morrer. Você não precisa da prosperidade de Deus quando você morrer. Você acha que lá um dia você vai estar muito bem na sua mansão, nos lugares celestiais, e um dia no primeiro de julho, no primeiro de janeiro, no primeiro dia do mês, Jesus vai mandar um anjo para pegar o seu aluguel. Falou, irmãozinho, aqui é cheio de ouro, de prata, para que você possa ter dinheiro para pagar a sua estadia aqui. Ah, mas eu não tenho, então você precisa usar a fé que eu te dei lá na terra para você conseguir um ouro aqui para pagar o aluguel, porque as coisas aqui não é de graça. Você acha que é isso que vai acontecer quando você chegar no céu? Você não precisa de fé, você não precisa de dinheiro, você não precisa de favor, você não precisa da graça quando você chegar no céu. Tudo isso que Jesus já liberou na cruz através do sacrifício é para agora, é para ontem, meu irmão. E é por isso que nós precisamos aplicar e viver pela fé hoje. O favor é hoje, a prosperidade é hoje, a graça é hoje, a misericórdia é hoje, o favor, as finanças, tudo aquilo que você espera de Deus está liberado na palavra de Deus, é para você tomar posse e aplicar na sua vida hoje. Hoje. Você precisa ter fé e a palavra em você. E quando você tem fé e a palavra em você, não existe adversidade, não existe problema que você não possa vencer. Eu recebi 2 amém, eu queria ter pelo menos mais 5. Pronto.
Não existe problema, não existe adversidade, não existe situação adversa, não existe traição, não existe calúnia, não existe mentira que pode te tirar do foco quando você tem a palavra e quando você tem a fé, quando você entende da graça e quando você entende do favor de Deus. Você sabe, eu não saio desse lugar, eu não sou movido pela circunstância, eu não sou movido por aquilo que sinto, eu não sou movido por aquilo que vejo, eu quero chorar, eu quero gritar, eu quero abandonar, eu quero parar com tudo, mas a fé não me deixa parar, a palavra não me deixa parar, porque a palavra de Deus diz em Malaquias capítulo 3, versículo 6, Deus disse assim: eu de fato não mudo, por isso vocês não são destruídos. Então quando Deus fala que Ele não muda, eu não posso abandonar a fé, eu não posso abandonar a palavra, eu não posso abandonar a minha confissão, porque se Deus não muda, eu não posso mudar. Jesus falou assim: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passará. Então eu não posso parar de viver pela fé, eu não posso desistir da vida, eu não posso desistir do ministério, eu tenho que continuar. Vire para o seu vizinho e fala assim: desistir nunca é uma opção para a pessoa que vive pela fé. Jesus. Escuta o que eu vou te falar e repita isso comigo. Quando eu tenho a palavra em mim, e a fé de Deus, escute isso agora, vencer não é uma possibilidade, vencer é um fato. Quando eu tenho a palavra em mim, a fé de Deus, vencer não é um 50-50, você não joga um dado para ver assim, será que hoje vai dar meu dia? Será que hoje vai dar o meu número e eu vou sair com a minha vitória? Não, vencer não é uma possibilidade, não é 50% de chances, não, vencer é um fato. Vencer é um fato, vencer é um fato. Eu acabei de sair da casa de um pastor amigo meu, tomamos café junto, onde a esposa acabou de receber um milagre de um tumor no cérebro. No dia que eles receberam o diagnóstico, o pastor ligou para mim. E no momento que ele recebeu, eu fiquei com ira do diabo. E eu e minha esposa começamos a orar por eles, eu comecei a ministrar sobre a vida deles, e eles me lembraram de tudo que eu falei, porque eles colocaram num caderno todas as palavras proféticas que foram lançadas sobre eles naquele momento de luta. E uma das páginas estava as palavras proféticas que eu lancei sobre a vida deles, e uma das coisas que eu falei para eles na oração, eu disse assim: a gente não recebe e não aceita nenhum outro resultado que não seja a cura completa da vida dela. Quando você tem a palavra de Deus e você sabe qual é os seus direitos através da cruz, quando você tem fé e sabe aquilo que você pode através de Cristo, a autoridade que você tem, você olha na cara da adversidade e fala assim: eu não aceito outro resultado se não for positivo ao meu favor. E você se estende naquela palavra, e você declara aquela palavra, e você coloca o diabo no lugar dele, porque você sabe a palavra que está em você, e a fé que você tem, e aquilo que você pode, e aquilo que o diabo não pode. Amém? Então deixa eu entrar no ponto da minha mensagem, que até agora eu não comecei a pregar. Quem mora mais longe aqui sou eu, e não estou com pressa de ir embora. Deixa eu te fazer uma pergunta: quantas vezes na sua vida, depois de receber uma palavra de Deus, a sua vida foi completamente no sentido contrário daquela palavra? Nossa, o povo aqui é uma benção, vou mudar para cá. Vou perguntar de novo: quantas vezes isso aconteceu contigo depois de receber uma palavra de Deus? Você falou: agora é minha chance, pronto, acabou, agora esse problema não tem mais, esse ano eu vou arrebentar. Quantas vezes depois de receber uma palavra de Deus, você pensou que agora vai, e na verdade a sua vida foi completamente no sentido contrário daquela palavra? Pois é, foi assim que aconteceu com José. Foi assim que aconteceu com José. Ele teve um sonho. E nesse sonho, ele entendeu que seria promovido.
que ele estaria encarregado da família, que ele seria elevado. E ele, na sua inocência, foi contar para aqueles que mais o amavam. Mas na verdade o que aconteceu com ele foi o contrário, exatamente o contrário de uma promoção, de uma elevação. Ele foi parar no fundo de um poço. Ele pensou que iria para um nível mais alto e ele foi para um... Obrigado, querida. Um nível mais baixo. E eu imagino José, eu sou uma pessoa que quando eu vou na palavra, eu não simplesmente leio, eu gosto de tentar entrar na mente daquela pessoa, porque todos esses que estão na Bíblia, tirando Jesus, era de sangue, era de carne e osso, como eu e você. Jesus também era, mas nós sabemos que Jesus também tinha o seu lado divino. Mas todos os outros tinham sentimentos, pensamentos, dúvidas, problemas, como eu e você, alguns piores. Então, às vezes, eu tento entrar na situação e tentar imaginar o que o camarada está pensando naquele momento. E o que me leva a entender é que José chegou no poço e falou bem assim: Deus, o que está acontecendo? Eu tive um sonho e eu entendo que este sonho veio de ti. Eu entendo que foi o Senhor, eu conheço a tua voz, eu cresci vendo meu pai falar de ti, eu cresci tendo relacionamento contigo, eu sei quando o Senhor fala, eu conheço a tua voz no meu coração, e eu sei que aquele sonho foi um sonho de Deus, não foi porque a gente jantou feijoada ontem à noite. Eu sei, mas o que está acontecendo? Porque ao invés de subir eu desci, o que está acontecendo comigo? Por que nessa situação? E deixa eu te falar uma coisa para você, tem pessoas que acham que a gente não pode ter esse tipo de conversa com Deus, que a gente não pode argumentar, que a gente não pode nem simplesmente aceitar tudo. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido, deixa eu te falar uma coisa, a palavra de Deus diz que Ele se manifestou como um pai para nós. Jesus, Ele veio introduzir para nós um pai que ninguém conhecia até então. O único momento que Jesus chamou Deus de Senhor foi na cruz do Calvário. Antes disso, Jesus sempre falou de Deus como um pai, porque Ele queria mostrar para nós um pai que era amoroso, um pai que estava próximo, um pai que se preocupava, um pai que cuidava, um pai que curava, um pai que provia. Jesus estava sempre mostrando o coração do pai para nós. E deixa eu te falar uma coisa, se você tem um relacionamento com o pai, aonde você não pode fazer perguntas, aonde você não pode argumentar para poder entender o que está acontecendo, esse relacionamento não é saudável. Porque um pai amoroso te dá liberdade. Quem está comigo diz amém. Um pai amoroso te dá liberdade. Um pai amoroso conhece o teu coração e sabe que quando você faz pergunta, não é porque você está com ódio, é porque você está querendo entender a situação. E é natural. E eu imagino que José teve esses momentos e perguntou, a Bíblia não diz, como eu disse, é a minha opinião, baseado no meu relacionamento com Deus e conhecendo o caráter de Deus. Porque Jesus falou assim, eu sou, e foi citado várias vezes, que Ele é a exata imagem de Deus. E toda vez que Jesus foi questionado, Ele respondeu. Então é normal conversar com Deus, querer entender, buscar, Pai, me mostra, me ensina, me dá uma revelação, me diga o que está acontecendo nessa situação. E eu sei que José agora estava sem entender o que estava passando com ele. Mas escute uma coisa, ele teve um sonho, pensou que seria elevado, pensou que seria promovido, pensou que estaria encarregado, mas na verdade o que aconteceu com ele foi completamente o contrário de uma promoção. Mas eu quero que você entenda uma coisa, independente de José ter sido jogado no poço, independente dele ter sido vendido como um escravo pelos seus irmãos, entenda uma coisa, José era marcado por Deus por causa da sua família, por causa da sua linhagem. Ele era marcado por Deus. Ele passou por situações ruins, ele foi vendido como escravo, ele foi rejeitado pela família, mas lembra de uma coisa, em meio a tudo isso, ele era marcado por Deus por causa da sua linhagem. Ele era bisneto de Abraão, neto de Isaac, como eu e você, sementes de Abraão através de Jesus Cristo. Ele era marcado por Deus. Existia algo dentro dele que Deus tinha prometido para a linhagem, para a família dele. Passou por situações, mas existia algo especial de Deus sobre a vida dele. Eu não sei como você está nessa noite.
Eu não sei como você está passando a situação, eu não sei em qual temporada é a sua vida hoje. Eu não sei se você entrou aqui vivendo o melhor de Deus, eu não sei se você entrou aqui como a sua última esperança. Eu não sei se você pode ter caído na sua vida por um momento. Eu não sei se você foi rejeitado pelos seus irmãos também, vendido pela sua família, se você sempre foi olhado para baixo, como minimizado pela sua casa, pelos seus irmãos, como uma pessoa que nunca ia vencer, que nunca ia conquistar, que ia sempre estar em luta, que ia sempre estar buscando para alcançar alguma coisa, mas sempre cair na mesma poço, na mesma miséria, na mesma dificuldade. Eu não sei, eu não te conheço, mas eu sei que Deus me mandou aqui para você nessa noite. Deus me mandou aqui para você nessa noite. Eu sei que Deus me trouxe aqui para um propósito. Eu não era nem suposto estar aqui, era para me estar em Barcelona. Eu cheguei aqui nessa noite. Deus me trouxe aqui e eu sei que Deus me trouxe para um propósito. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que pode ter acontecido na sua casa, mas eu vim aqui te falar isso. Independente do momento, independente da temporada, independente daquilo que você viveu, independente daquilo que fizeram contigo, independente daquilo que você cometeu, você é marcado por Deus, e existe algo em você que toda vez que o diabo tenta te colocar para o chão, toda vez que o diabo tenta te jogar no poço, existe algo em você que te faz subir para o lugar que Deus destinou para você. Existe algo em você, existe algo em você, existe algo em você. Você pode estar lá embaixo hoje, mas eu tenho boas notícias para você nessa noite. Você não vai ficar lá por muito tempo. Você não vai ficar lá por muito tempo. Se você crê, diz assim: eu creio. Jesus. Quando você tem fé e favor, você não tem como ficar lá embaixo por muito tempo. Quando você tem fé e favor, não tem como você viver uma temporada no chão por muito tempo. Você pode até cair, você pode até ser derrubado, mas existe algo em você, existe algo em você, que tem o poder de te reerguer. Jesus, tenho que me controlar aqui porque eu estou querendo avançar. Dá um grito bem alto assim comigo: eu sou marcado por Deus. Eu tenho em minha vida o favor de Deus. E este favor na minha vida é irrevogável. Não existe nada, não existe ninguém que possa mudar aquilo que Deus já fez, que possa reverter o favor, a bênção, a graça de Deus na sua vida. Ninguém pode amaldiçoar aquilo que já foi abençoado. Ninguém pode reverter aquilo que Deus já fez acontecer, aquilo que Deus já determinou como bênção. Ninguém pode. Ninguém pode. Quando eu falo isso, eu lembro daquela passagem de Balaque e Balaão, quando um tentou pagar para o outro para amaldiçoar o povo de Deus, e 3 vezes ele tenta amaldiçoar o povo de Deus, e quando ele abre a boca, em vez de maldição, sai bênção, e ele vira e fala bem assim: não tem como eu amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. Não tem como. Não são as minhas palavras, a minha boca que quer abençoar. Eu tento amaldiçoar, mas quando eu abro a boca, as palavras mudam na minha boca, e ao invés de maldição, sai bênção, querido. E se isso aconteceu antes da cruz do Calvário, antes do sangue de Jesus, antes da graça, quanto mais hoje, depois do sangue do Cordeiro sobre a sua vida, o sangue perfeito, o Cordeiro perfeito. Não existe maldição sobre a sua casa, não existe maldição sobre o seu casamento, sobre a sua família, sobre os seus herdeiros, sobre tudo aquilo que você faz. Você é abençoado e ninguém pode reverter isso. Glória a Deus. Eu amo a graça de Deus, eu amo a cruz de Cristo, eu amo o sangue de Cristo, eu amo a palavra de Deus,
Porque eu não prego de informação, eu prego de revelação, eu prego aquilo que eu vivo, eu prego aquilo que é verdade. Por isso que eu prego com paixão, porque eu quero que isso entre no seu coração, porque transformou a minha casa, transformou a minha vida, transformou o meu ministério. Querido, deixa eu te falar uma coisa para você. A forma que você entrou aqui nessa noite não interessa, mas se você receber essa palavra, entender que eu estou pregando do coração de Deus para a sua vida, você será completamente transformado, e 2020 será o melhor ano da sua vida até hoje. A palavra tem poder. Por isso que eu não abro mão da palavra. Eu não vou à igreja que as pessoas gostam de manipular, que quer inventar história para fazer o povo vir para a igreja. Por isso que eu amo essa casa e adotei como minha, porque aqui a palavra é pregada sem manipulação. A palavra é pregada para trazer transformação, para trazer restauração. Não abra mão da palavra. A palavra é que te faz vencer. Não existe métodos ou manipulação para você viver uma vida vitoriosa, que se estiver fora da palavra, é balela. Palavra. Viva a palavra, declare a palavra, sonhe com a palavra, coma a palavra. Palavra, meu querido, palavra. Eu sinto de ficar aqui e falar a palavra, 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 palavra. Nós precisamos voltar para nossas raízes. Às vezes nós ficamos muito modernos, e eu posso falar de modernidade porque eu sou um camarada novo que gosta de skinny jeans e jaqueta. Eu posso falar, eu não sou nenhum coroa com ciúme da nova geração. Eu faço parte dessa geração, mas vivemos numa geração muito moderna, que quer fazer um monte de coisa, todo mundo quer ser coach, todo mundo quer ser isso, todo mundo quer ser isso. Um dia eu vou falar isso aqui, me desculpa se vai ofender alguém, mas um dia eu estava pregando numa igreja grande aqui no Brasil, o camarada falou assim, vamos para um curso de coach, você virar coach, você vai ficar bom pra caramba. Eu falei, camarada, eu sou pregador, eu sou pastor. Ele falou, não, mas se você fizer coach, você vai ajudar muita gente, as pessoas vão melhorar de vida. Eu falei assim, querido, se isso aqui não melhorar a vida de ninguém, nada mais vai melhorar. Eu não sou contra, escute. Eu não sou contra, mas nada substitui a palavra. Não é a coisas que nós implementamos que vai transformar a vida de alguém. Nós temos que sempre voltar à palavra. Porque qualquer outra coisa é mudança temporária. Qualquer outra coisa, e não sou contra ninguém. Não quero ofender ninguém, mas eu só acho que nós não devemos ficar muito modernos e esquecermos da raiz, porque o que nos trouxe até aqui foi porque os nossos antepassados não abriram mão da palavra. Não esqueça de onde nós saímos, onde nós viemos. Hoje nós chegamos em algumas igrejas, não, mas eles são muito religiosos para nós. Foi pessoas que não abriram mão de alguns propósitos que hoje a nossa geração está abrindo. São pessoas daquela época de religiosidade que não fazia parte das coisas do mundo e que hoje pessoas da nossa geração estão fazendo, implementando dentro da igreja e achando que é tudo normal. Eu prego graça, irmão, eu posso falar disso. Nós precisamos voltar à palavra, viver pela genuína fé. Se você abandonar a fé, Deus falou bem assim, o meu coração, a minha alma não tem prazer nele. Viva a fé. Não abandone a fé e pense que outros métodos vai fazer você viver uma vida melhor. Fé. Viver pela fé. O justo deve viver pela fé. Se você está entendendo e recebendo o que eu estou dizendo nessa noite, diz amém. Amém. Vamos para Gênesis capítulo 39. Gênesis capítulo 39. Vamos ler a partir do versículo 1. Fica aberto aí que nós vamos ler alguns versículos e pular alguns outros por questão de tempo. A versão NVI diz assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó, o capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Note uma coisa, uma palavra muito importante que você precisa frisar. Ele comprou José como um escravo. Ele foi comprado. Potifar comprou.
José dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Versículo 2, extremamente importante. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou, e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. O Senhor estava com José, de forma que ele prosperou. O Senhor estava com José, de forma que ele prosperou. Ei, escuta aqui. Escravo não recebe salário. Mesmo assim, este homem está prosperando. Escravo não recebe salário, mas porque Deus estava com ele, no pior momento da vida dele, Deus estava com ele, a bênção de Deus, a presença de Deus, o favor de Deus, aquela marca que eu te disse, que estava sobre ele devido à sua família, que era a bênção de Abraão, fazia com que ele prosperava na pior situação que o ser humano possa viver. Ele foi comprado como escravo. Mesmo assim, porque Deus estava com ele, José prosperava. O que é isso, pastor? Favor. Favor de Deus. Favor de Deus. Versículo 3, escuta bem. Quando este percebeu, está falando de Potifar, que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. A bênção de Deus, a bênção de Deus, o favor de Deus abençoava a casa de um egípcio que não tinha nenhum relacionamento com Deus, por causa de um justo que estava na casa dele. Por causa de José, que era marcado pelo favor de Deus. Depois disto, para não perdermos muito tempo, nós sabemos o que aconteceu. A mulher de Potifar acusou José de a tê-la estuprado. E aí nós sabemos o que aconteceu com a vida dele. Eu quero que você entenda uma coisa. O favor de Deus coloca um holofote sobre você. O favor de Deus te coloca numa posição especial. O favor de Deus atrai os olhos das outras pessoas para você. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque essa mulher não estava interessada no escravo, ela estava interessada no favor que estava na vida dele. Porque se ela tivesse interessado no escravo, ela estaria interessada nele no primeiro dia que ele chegou. Mas ela só ficou interessada nele quando ela começou a ver as coisas melhorarem dentro de casa. E ela sabia, esse menino é especial, esse menino é diferente. E ela começou a olhar para ele com os outros olhos. O favor atrai as pessoas para perto de você. Ela olhou para o menino e falou assim: Inhame, esse é bom. Mas não era por causa do homem, era por causa do favor de Deus. E sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque quanto mais Deus te prosperar, quanto mais Deus te elevar, pessoas vão se aproximar. Pessoas vão querer estar perto de você, mas não é por causa de você, é por causa daquilo que está em você. E você precisa ter o discernimento do Espírito Santo de Deus para saber aquilo que é demoníaco, aquilo que é distração, aquilo que veio para te atrapalhar, aquilo que veio para ser problema e aquilo que é de Deus. José viu que aquela mulher era atraente, eu tenho certeza que ela era bonita, tenho certeza que ela era linda. José falou assim: minha filha, deixa eu te falar uma coisa, você é bonita. Se eu não fosse o homem de Deus, talvez a gente tinha um negócio. Mas deixa eu falar para você, você é bonita, mas não é bonita o suficiente para me fazer sair da presença de Deus, para eu perder o meu destino, o meu propósito com Deus, por causa de 5 minutos com uma mulher como você. O meu propósito, o meu chamado e a minha aliança com Deus é maior do que a sua beleza. Você precisa ter essa atenção e esse discernimento para que você possa separar aquilo que é de Deus e aquilo que é distração. Escute uma coisa e pega essa revelação: o diabo não pode te tocar, o diabo não pode te destruir, o diabo não pode mexer com a tua vida, ele não pode tocar naquilo que é seu, mas ele pode te distrair. E distração é destruição.
Ele não pode te destruir, mas pode te distrair. E distração, quando você perde o foco do propósito, do chamado, você começa a ser destruído. Como você pode provar isso na Bíblia? Lembra dos israelitas que saíram do Egito? Era para ser uma jornada de 11 dias, se tornou 40 anos, porque eles perderam o foco e começaram a murmurar, começaram a reclamar, e tiraram os olhos da promessa, tiraram os olhos do favor, tiraram os olhos do livramento, tiraram os olhos da graça de Deus, porque tudo o que aconteceu foi pela graça de Deus, e aí eles ficaram distraídos e foram destruídos no deserto por causa da distração. Vira para o seu vizinho e fala bem assim: fique focado. Não permita que distração tire o seu foco. Quem está entendendo isso aqui diz amém. Versículo 19: quando o seu senhor ouviu que a sua mulher lhe disse: foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado, mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. Lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. Aonde é que ele estava? Então a vida dele foi de mal a pior. Foi rejeitado. Teve um sonho, lembra? Aí pensou que ia para um lado, foi para o outro, foi rejeitado. Foi jogado no poço, foi vendido. Aí parece que ia melhorar um pouquinho, porque ao invés de trabalhar lá fora, ele foi trabalhar dentro. Pelo menos optou na sombra. Aí piora mais ainda, ele é acusado de algo que não fez, e agora vai para a prisão. Só que ele não foi para a prisão só por um final de semana e voltou para casa. Ele passou 13 anos na prisão. 13 anos. Então você vê que a vida de José vai de mal a pior. Vai de mal a pior. Versículo 21. Mas olha o que acontece. Mas o Senhor estava com ele. E o tratou com bondade. Mas pastor, isso aqui não parece nada a ver com bondade. Não tem nada a ver com bondade. A pastora estava falando aqui, a irmã virou e falou bem assim: ó, não fala comigo sobre a bondade de Deus. Querido, fica caladinho. Se você não está entendendo o que Deus está fazendo, se você não ouve a voz de Deus, não vê a mão dele se movendo sobre a sua vida, creia no caráter e no coração de Deus. Creia no caráter de Deus. Deus é bom e Ele não muda. A palavra de Deus diz: se camarada está indo de mal a pior, mas Deus estava com ele e o tratava com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que fazia, em tudo que realizava. Você tem que entender uma coisa: não é sobre aquilo que você tem, é sobre aquilo que está em você. É sobre aquilo que está em você que te faz prosperar. É sobre aquilo que está em você que te faz ter tratamento preferencial. A pastora estava contando que ela viajou para Portugal, primeira classe, de graça. Eu vim para o Brasil agora, comprei econômica, 2 dias depois eles falaram assim: você quer viajar de business premium? Eu falei: como eu sou humilde, eu aceito. Aceitei e viajei de premium. Favor de Deus. Quando você crê no favor, você espera favor, você vê favor. Mas se você não espera, se você não está na expectativa, seja feito na sua vida de acordo com a tua fé. Jesus falou isso para muitos dos milagres. Então a tua expectativa vai fazer você receber aquilo que você espera. Se você espera desgraça, desgraça. Se você espera nada, nada. Se você espera favor, favor. Tem gente que fala para mim assim: mas a minha fé não funciona. Minha fé não funciona. As coisas não estão funcionando na minha vida. Eu acho que esse negócio de fé não funciona. Funciona, irmão. Porque se não está funcionando, está dando certo. Porque você falou que não funciona. Entendeu? Não funciona. Não está funcionando, está dando certo.
Então muda o vocabulário e começa a falar que funciona. Começa a falar que o favor está na tua casa. Começa a falar que o favor está sobre a sua vida. Que aí você vai começar a ver favor vir sobre a sua vida. E vai ver que a tua fé funciona, as tuas palavras funcionam. Amém? Eu vou fechar isso aqui agora. Capítulo 41, vamos lá. Capítulo 41, pula para lá. Depois de interpretar o sonho de Faraó, Faraó então disse para ele, nós sabemos que antes disso ele interpretou o sonho do copeiro e do padeiro, amém? E aí o copeiro estava lá, Faraó teve um sonho, o copeiro lembrou, tem um camarada lá na prisão que é bom para isso, vou chamar ele. Então ele vem e interpreta o sonho de Faraó. Depois que ele interpreta o sonho de Faraó, Faraó fala para ele no capítulo 41, versículo 39. Disse, pois, Faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. E o Faraó prosseguiu, entrego a você, agora, o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, Faraó tirou do seu dedo o seu anel selo e colocou no dedo de José. Tirou o seu anel e colocou no dedo de José. Escute isso, tirou o seu anel e colocou no dedo de José. Sabe o que eu vi essa tarde quando Deus estava falando comigo sobre esse texto? Promoção e transferência. Promoção e transferência. Quando o favor chega na tua casa, camarada, é hora de ter promoção e transferência. Aquilo que era seu por direito e que foi roubado de você, Deus vai começar a colocar nas tuas mãos de novo. Promoção e transferência. Aqui nessa casa tem gente que está esperando, e essa palavra é uma palavra profética. Promoção e transferência. Promoção e transferência. Promoção e transferência. Promoção e transferência. Se você recebe, diz, é meu. Transferiu o anel para o dedo de José. Mandou vestir de linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em uma segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando, abram caminho. Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a José, eu sou faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. Amém? Você está entendendo isso aqui? Olha só, José foi de escravo e prisioneiro a governador do país mais importante do mundo em uma noite. De escravo a ser o homem, o segundo homem mais importante da terra naquele momento, porque o Egito era a grande potência mundial. Em uma noite, para a sua vida mudar, escute bem, tudo o que precisa acontecer é Deus dar um sonho para Faraó, e chamar você, porque só você tem a resposta. Para a sua vida mudar, para a sua vida ser transformada, deixa eu te dizer uma coisa, um momento de favor de Deus na sua vida, vale mais do que uma vida inteira de luta no seu próprio braço. Em uma noite esse homem foi de escravo prisioneiro, acusado inocentemente de ter estuprado uma mulher, a governador, agora aquele que tentou acusar, é subordinado do chefe, do patrão. Em uma noite, o diabo pensou, isso aqui é forte, o diabo pensou que lançando José no poço, ele ia matar os seus sonhos. O diabo pensou que ele conseguiria matar os seus desejos, seus planos, impedir José de ser bem sucedido, mas na verdade ele não tinha a mínima ideia de que o que ele estava fazendo era José ir ainda mais alto. O diabo pensou, joga ele no poço, eu quero ver ele sonhar.
Joga ele no poço, eu quero ver ele planejar. Só que o diabo não tinha a mínima ideia de que o que ele estava fazendo não era paralisar José e matar os seus sonhos, era fazer que José fosse para um nível ainda mais alto. O diabo foi usado como um trampolim para o favor de Deus se manifestar na vida de José. Porque agora José não é apenas um sonhador, ele é o governador do país. Ele é o governador do país. Por isso que a gente não pode reclamar. Por isso que a gente não pode abrir a nossa boca e começar a falar mal de Deus e da situação quando as coisas vão mal na nossa vida. Porque José, escute isso, José apenas pensava que ele estaria apenas encarregado da sua casa, da sua família, dos empregados, mas Deus estava preparando ele para estar encarregado do mundo, para estar encarregado do Egito, para ser o segundo homem mais importante da terra. Ele estava pensando em ser simplesmente o camarada que ia dar as ordens em casa, mas Deus está falando, você está pensando muito pequeno, querido. O que eu tenho para você não é sobre a sua casa, o que eu tenho para você é sobre este país. Ele pensava sobre a sua casa, mas Deus via o mundo. Ele pensava sobre a sua casa, mas Deus via um país inteiro. Ele pensava na sua casa, Deus estava vendo eu e você. Porque eu e você estamos aqui, porque José foi usado por Deus para preservar a semente de Abraão. E José estava pensando em casa, eu vou ser líder aqui em casa, eu vou ser líder dos meus irmãos, vou ser líder do meu pai. E o diabo pensou, vamos acabar com isso. E Deus falou bem assim, não, é muito maior que isso que estão pensando. É muito maior que vocês estão pensando. Você está com um pensamento muito pequeno, está sonhando muito pouco. O que eu tenho para você é muito maior. O que eu tenho para você é muito maior. Por isso que a palavra de Deus diz em Isaías, por isso que a palavra de Deus diz em Isaías 55, os meus pensamentos não são os seus pensamentos, os seus caminhos não são os meus caminhos. Você está pensando muito pouco, você está pensando isso aqui, eu estou pensando aqui em cima. Eu quero que você venha para o meu nível, eu quero que você comece a pensar como eu penso, eu quero que você comece a falar como eu falo, entender o que eu estou fazendo. Você está pensando muito pouco, você está querendo simplesmente ter dinheiro para pagar as contas, e eu quero te dar uma vida em abundância. Você está simplesmente querendo ter um pau velho para poder vir para a igreja, e Deus quer te dar um carro zero. Você está pensando simplesmente se melhorar um pouquinho, passar bem, e Deus está falando assim, eu tenho cura para você. Saia desse pensamento pequeno, saia desse caminho pequeno. Você está pensando aqui, mas eu quero que você venha aqui. José nunca seria quem ele foi se tivesse ficado na casa do pai dele. Tem hora que você tem que sair da sua zona de conforto. Talvez você foi rejeitado na sua vida, talvez você foi chutado. Mas lembra de uma coisa, rejeição é proteção de Deus. É Deus te guardando, porque você é muito especial. Não pensa, fui rejeitado, vou morrer. Não, filho, morre não. Vai viver, porque agora você está livre. Morre não. Eu fui chutado. Não, você não foi chutado para fora. Você foi chutado para o centro da vontade de Deus. Centro da vontade de Deus. Amém? O diabo não tinha ideia que se ele tivesse deixado José em casa com o pai dele, talvez nada de tão especial aconteceria com ele. Mas porque ele foi mexer com o homem de Deus, ele fez com que o homem de Deus fosse levado para um outro patamar. O diabo não é tão inteligente assim como você acha que ele é. Porque se ele fosse inteligente, ele não mexia contigo. Se ele fosse inteligente, ele não mexia contigo. Porque ao invés de te paralisar, ele está te promovendo. Ao invés de te paralisar, ele está te elevando para um nível mais alto. Porque tudo isso que você está passando não veio para te matar, mas veio para te fortalecer. E quando você é fortalecido e recebe uma palavra como essa, para você se agarrar no favor, na fé e na palavra, o diabo está perdendo na tua vida, querido. Ele está te fortalecendo e nem sabe. Ele não é tão inteligente assim, não é tão poderoso assim. Você está achando que você acha que você está morrendo de medo dele, querendo correr dele, é ele que está correndo de ti.
O bispo falou aqui, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não é as portas do inferno que avançam, é a igreja que avança, e as portas se rompem. Porta não mexe, quem mexe é a igreja. Quem avança é a igreja. Quem está comigo diz amém. Amém. Então deixa eu fechar aqui. Quero te mostrar algo nessa noite. Está vendo essa bola aqui? Essa bola representa eu e você. Representa eu e você nessa noite. Quero que você preste atenção numa coisa. Cada vez que eu jogo essa bola no chão, ela volta para minha mão. Cada vez que eu jogo no chão, ela vai lá para baixo. Cada vez que eu jogo no chão, ela volta para mim. E quanto mais eu jogo, quanto mais forte eu jogo ela no chão, mais alto ela sobe. Quanto mais eu jogo ela no chão, mais alto ela sobe. Essa bola é eu e você. Quanto mais o diabo tenta te derrubar, quanto mais forte é a queda, quanto mais brutal for o problema que você está passando, mais alto você vai subir. Quanto mais o diabo tentar te derrubar, quanto mais ele tentar te paralisar, não fique lá embaixo. Lembra que você é como essa bolinha de borracha. Quanto mais baixo, quanto mais duro for a queda, quanto mais pesada e dolorosa for a rasteira do diabo, lembre, quanto mais forte for o seu problema, mais alto você vai subir. Ele pensou que ele seria simplesmente encarregado da casa, mas José foi promovido para uma posição ainda maior. O diabo serviu de trampolim para que Deus promovesse José. Mas escute uma coisa, eu aprendi que a nossa vida é baseada em decisões. É baseada em decisões. Existe a bola de borracha que sobe de acordo com a sua força, mas existem outras bolas que não têm o mesmo poder do que a bola de borracha. E existem pessoas que são bolas diferentes, porque essa bola, por exemplo, eu posso jogar ela com força no chão, e ela fica. Eu posso usar toda a minha força e jogar no chão e ter a expectativa de que ela vai subir como a outra, mas ela não vai. Porque eu entendi que existe uma diferença entre uma bola e outra, e também entre uma pessoa e outra. Você escolhe cair e se levantar, ou cair e permanecer. A escolha é nossa, a escolha é sua. Eu e você temos o mesmo favor de José. Eu e você temos a mesma marca de José. Nós somos da mesma família, da mesma linhagem. E a mesma marca que fez com que José, o mesmo favor, a mesma unção, o mesmo poder que fez com que José caísse no poço, fosse no lugar mais horroroso que uma pessoa, um ser humano possa viver, e vergonhoso, ser acusado inocentemente. Aquele poder, aquela unção, teve o poder de tirá-lo e colocá-lo num lugar mais alto. Tem duas posições, estar de pé, que ele pudesse ir, ou estar caído. Eu e você temos. Ou você está de pé, marca esse, ou você está caído. Mas eu aprendi com Deus que nós também temos duas posições. Escolhemos. Por que eu falei tanto para você? Nós estamos de pé, se agarrar na fé, se agarrar. Ou nós estamos nos levantando. Escute isso. Nós estamos de pé, de subir, ou nós estamos nos levantando. É a fé e a palavra. Caído, permanecer no buraco. Coloque de pé comigo. Não é nenhuma opção. Não é uma opção para mim e para você. Ficar lá embaixo, abandonar os projetos, os sonhos e o favor de Deus, não é uma opção para aquele que caminha pela fé, para aquele que entende da graça, para aquele que entende da bondade, para aquele que entende o favor. Não é uma opção. Nós estamos de pé, ou nós estamos nos levantando. Caído não. Caído não. Caído não. Caído não.
Diga bem forte assim comigo: diabo, saia do meu caminho, porque hoje eu estou me levantando de novo. Dá um grito de glória a Deus, uma salva de palmas ao Senhor.